Olá pessoal, nesta unidade iremos estudar e refletir a respeito da Grécia e Roma, a arquitetura romana e seu grande legado para o mundo ocidental. A arquitetura romana é uma manifestação artística dos romanos que sofreu grande influência da arquitetura grega e etrusca. O luxo, a grandiosidade, a simetria das formas são algumas de suas características, como por exemplo obras estão os templos, termas, basílicas, anfiteatros e arcos do triunfo. A história e o surgimento e desenvolvimento da arquitetura romana do século II a.C., naquele tempo as duas importantes culturas convergiam, né? A etrusca e a grega. Ambas mantinham contato comercial com vários povos da bacia do Mediterrâneo. Quanto ao processo de helenização da cultura e dessas colônias, tornou-se mais intenso, todos os hábitos e costumes e outros aspectos da cultura grega passaram a ser disseminados. A influência dos gregos e etruscos na arte latina é incontestável, incluindo a arquitetura, a pintura e a escultura. Portanto, os romanos não teriam criado um estilo próprio. Na verdade, tudo que eles fizeram provém de uma união entre conjuntos de elementos gregos que priorizavam o ideal da beleza e os etruscos que expressavam a realidade cotidiana. Os romanos se apropriaram dos ensinamentos que haviam recebido e os modificaram em alguns pontos, até aprimoraram. Por exemplo, eles acrescentaram os estilos herdados dórico, jônico e coríntio, duas novas formas de construção na arquitetura romana, a toscana e a composta. Essas ordens, dóricas, jônicas e coríntias, foram desenvolvidas pelos gregos e perduram até hoje em suas construções, seja em ruínas ou em construções conservadas ao longo dos séculos, além das influências que as mesmas ordens causaram na arte e arquitetura do maior e mais duradouro império já visto na época, o Império Romano. Pois é, justamente dessa fusão de tendências que se formou a arquitetura romana, refletida tanto em obras públicas quanto em obras privadas. Antes de começarmos a entender a arquitetura romana, vamos conhecer outros estilos arquitetônicos. O desconstrutivismo, na arquitetura e suas obras que libertam o mundo dos ângulos retos e tradicionais. Tudo sobre o estilo exótico e surpreendente na arquitetura russa. A imponente arquitetura barroca e seu maior expoente, o Aleijadinho, no caso do Brasil. A arte de construir emoções através da arquitetura sonográfica. A arquitetura grego-romana e a arquitetura que trata as manifestações artísticas que tiveram no início do período da Antiguidade Clássica, mais precisamente na Grécia Antiga, entre os séculos 8 e 5 a.C. Depois da passagem dos creto-micênicos na região, pouco a pouco ela foi difundida por quase toda a Europa Ocidental e norte da África. Por fim, acabou sendo absorvida por diversos povos, como os romanos. Na primeira metade do século IV a.C., o rei da Macedônia, Alexandre, dominou toda a Grécia. Essa importante conquista aproximou ainda mais as duas culturas. Esse processo durou vários anos e só terminou em 146 a.C. Esse tempo helenístico é contado até a conquista na península pelos romanos, pois a aliança greco-romana entrou em decadência com as invasões bárbaras no século V. Esse foi um importante momento de transformação da história humana. Houve a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Bem, até a chegada do Renascimento, todos os elementos clássicos foram completamente esquecidos. Mas agora, eles são uma fonte de inspiração para a arquitetura contemporânea, a nossa arquitetura que vivemos até hoje. Travamos de todo esse assunto e tratamos de alguns objetivos tais como descrever aspectos geográficos e povoamento da Grécia e da Roma. Analisar a hegemonia ateniense, no caso a Grécia, e a construção da democracia grega, além de relacionar diferentes períodos históricos da Grécia Antiga e de Roma. Também identificaremos os materiais mais utilizados nessas arquiteturas. Indicaremos também características da arquitetura grega e reconheceremos as três ordens da arquitetura grega e as suas adaptações na arquitetura romana. Indicaremos particularidades do urbanismo romano e do urbanismo grego. Reconheceremos obras relevantes dessas arquiteturas e do urbanismo das duas civilizações. Analisaremos também aspectos sociais, políticos e econômicos
que vieram a interferir na produção dessa arquitetura e desse urbanismo de Roma e de Grécia, além de descrevermos as características dessas arquiteturas. Reconheceremos também a influência do pensamento grego na formação da arquitetura romana. Bem, até analisar essas características desses padrões expressos na arquitetura e nas artes gregos romanas, consideraremos este aprendizado como adquirido. É fundamental alcançar esses objetivos para a compreensão dos conteúdos que abordamos nessa unidade. Um forte abraço e bons estudos!